Eu acho que a rede de fake news do Bolsonaro foi determinante para a vitória dele. E recapitulo, vocês me permitam aqui fazer uma recapitulação breve. Eu não me lembro se era 27 ou 28 de setembro de 2018, a sexta-feira, antes do dia do ele não, ou seja, estamos falando da sexta-feira, há 9 dias do primeiro turno das eleições, no Jornal Nacional, pela primeira vez, é anunciado uma pesquisa, né? Eu lembro que era 1h da manhã, lá em Madrid, ansioso, vendo pela internet, Jornal Nacional, só para poder ver, no primeiro momento, os dados da pesquisa. E o Jornal Nacional anuncia a pesquisa do Datafolha, dizendo que, pela primeira vez em todo o processo eleitoral, o Haddad aparecia 4 pontos na frente do Bolsonaro nas simulações de segundo turno. 1. 2. O Haddad tinha mais de 10 pontos a menos de rejeição que o Bolsonaro, acho que eram 14 pontos, alguma coisa assim. 3. O Haddad tinha subido 3 pontos percentuais na intenção de voto no primeiro turno e o Bolsonaro estava estagnado. Aquilo, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, dizia que a tendência era um primeiro turno onde Haddad e Bolsonaro terminassem muito próximos, um segundo turno onde o Haddad arrancaria na frente por ter uma menor rejeição, né? E porque as simulações de segundo turno já indicavam uma possibilidade de aglutinação crescente em torno do nome do Haddad, que foi crescendo, né? Se a gente lembrar, as simulações de segundo turno, ao longo do processo eleitoral, mostravam que o Ciro ganhava do Bolsonaro no segundo turno, que a Marina podia ganhar, que o próprio Alckmin chegava empatado e algumas pesquisas ganhava. E o Haddad esteve atrás do Bolsonaro na simulação de segundo turno em todas as pesquisas, menos esta da sexta-feira, 27 ou 28 de setembro de 18. Bom, no dia seguinte a gente tinha um ele não, que a princípio seria a consolidação desse discurso preparatório para um segundo turno, onde se pudesse dizer qualquer um, menos ele. Então, quer dizer, um segundo turno muitas vezes é uma disputa de rejeições, né? Quem é menos odiado pelo povo brasileiro, né? Então, tudo pintava uma possibilidade muito importante de vitória do Haddad. O Haddad era o candidato adequado? Acho que não. Eu sempre digo, acho que o Haddad é um candidato, poderia ser um candidato muito adequado para tempos de paz. Para tempos de guerra, não. O Haddad é muito, 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 muito institucional, tranquilo, sereno, fala mansa. Para bater de frente com o Bolsonaro, a esquerda tinha 2 nomes que eu acho que teriam sido muito mais adequados, que era pela direita do Haddad, o Ciro, e a esquerda do Haddad, o Boulos. Eu acho que o PT, com nomes como esses, teria tido nomes que poderiam ter enfrentado, ido para o clinch, como a gente usando um linguajar aí do boxe. Desculpa usar uma linguajar aí violento, mas era uma eleição polarizada e extremamente violenta, né? A violência política que a ultradireita botou na cena política foi uma coisa brutal, sem precedentes. Então, eu acho que seriam perfis mais adequados. Mas ainda assim, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de, como o Matheus lembrou, tirarem o candidato favorito das eleições, que tinha 40 dos válidos, 45% dos votos válidos na última pesquisa que puseram o nome dele, ou seja, o Lula, na última pesquisa que constava o nome dele, mesmo estando na cadeia há meses, tinha 45% dos votos válidos, 45% para 46%, mais de 40% dos votos totais. Liderava as pesquisas. Mesmo depois da facada providencial, mesmo depois do Bolsonaro fugir dos debates, mesmo depois do povo não conhecer o Haddad, mas aí fazer o Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, tão questionada, mas que fez o Haddad decolar. Quer dizer, depois de todos esses feitos, mesmo depois do Barroso, de forma vergonhosa, contra a orientação da ONU, tirar o Lula da disputa eleitoral e tirar ele dos primeiros dias dos programas eleitorais na televisão, de uma forma completamente ilegal, inconstitucional. Mesmo depois de tudo isso, e facada, e o Bolsonaro não precisar ir nos debates, mesmo depois de toda essa confusão, 9 dias antes das eleições do primeiro turno, o cenário era bastante positivo. Era um Haddad que subia, um Bolsonaro estagnado e um Haddad projetado na frente do Bozo no segundo turno, com mais de 14 pontos de rejeição a menos. E no dia seguinte a gente teria um ele não, que a princípio poderia
fazer a marcação dessa agenda de que o Bolsonaro era uma figura repulsiva, né? Então, com isso eu estou respondendo em detalhe, porque também já estou respondendo um pouco a pergunta do Ponciano, né? De que aconteceu em 18. Então, nesse processo, quando isso se dá, e essa é a minha leitura particular, a minha opinião pessoal, né, a partir das análises, um pouco desses dados que eu estou colocando da minha análise política, é que o que acontece é que eu sempre brinco que eu chamo das 48 horas que mudaram o Brasil e as eleições de 2018, que é esse final de semana, né, de finalzinho de acho que, se não me engano, dia 29 e 30 de setembro. O que acontece nesse final de semana? No sábado, a gente vê centenas de milhares de pessoas indo às ruas pelo ele não, com a pesquisa da noite anterior apontando o que apontava. Na segunda noite, quando o Jornal Nacional mostra a pesquisa, a coisa tinha mudado completamente, né? O Bolsonaro voltava a estar na frente do Haddad no segundo turno, o Haddad estagnava, inclusive baixava, e o Bolsonaro voltava a subir. Era uma coisa assim. O que aconteceu em 48 horas? Caiu um raio em algum lugar que a gente não está sabendo? Caiu, a gente tinha que descobrir que raio era esse, né? Que raio é esse, né? E aí, um detalhe mais interessante da pesquisa, que era do Ibope na segunda, até esperei na terça-noite o Jornal Nacional mostrar a Datafolha, que corroborava os dados do Ibope da segunda. O dado mais assustador é que o Haddad subia 12 pontos a rejeição dele. Aí eu pergunto, 12 pontos? 12 pontos no Brasil, a gente está falando de 15 milhões de pessoas. O que acontece para que, da sexta-feira à noite para segunda de manhã, segunda na hora do almoço, que é quando tinha sido já feito todas as pesquisas, 15 milhões de brasileiros passarem a detestar o Haddad? Como é possível? Isso é um fenômeno que eu nunca tinha visto. Quer dizer, eu vi algo semelhante na Espanha, quando teve o atentado, né, nas estações de trem, e o Aznar, presidente da direita, falou que era coisa do ETA, e depois se descobriu que eram os jihadistas. Então, em 2 dias, a direita que ia ganhar, perdeu, e a esquerda, centro-esquerda espanhola, ganhou as eleições. Mas, claro, ali explodiram a principal estação de trens no centro de Madrid, matando 300 pessoas. Eu falei, eu não vi explosão nenhuma aqui. O que aconteceu? Aí, essa coisa de correr atrás para tentar entender. E aí eu acho que o que explica esse processo é o que eu chamo da terceira onda do processo de digitalização da política. A primeira onda do processo de digitalização, como eu comentei, é uma campanha digital do Obama e o surgimento de 2 partidos digitais, que é o Podemos e o 5 Estrelas, na Itália. Partidos que já nascem digitais e que conseguem ter resultados muito expressivos nos seus respectivos países, surgindo do nada, utilizando a inteligência digital e de redes de forma muito, muito, muito hábil. A segunda onda é o que a gente tinha visto: o Brexit, o Trump, né? E o referendo de paz na Colômbia, que eu sempre faço questão de falar. Quer dizer, perdemos um referendo de paz. Como é possível a gente pensar, ainda mais pilotado por um governo de direita? É que nem você fazer um referendo para ver se as pessoas são contra a corrupção e perder. Defender a paz, ser contra a corrupção, são coisas que ninguém sai para se manifestar contra, né? Não tem passeata a favor da corrupção. Não tem passeata contra a paz. É uma coisa que não existe, é um contrassenso, né? Então, como que aconteceu isso? Então, a gente viu que começava a ver essa ultradireita usando essas tecnologias, com a Cambridge Analytica por detrás, utilizando uma série de técnicas para manipular o dado, roubar e manipular o dado das pessoas, para conseguir fazer um processo de manipulação de massas. Estava evidente. O caso brasileiro, essa seria a segunda onda. O caso brasileiro é a terceira onda, que eu chamo de terceira onda. É quando essa comunicação digital é posta em cena, e de que forma? De que forma? Nesse dia, no sábado, não, é a primeira vez que o aparato, a maquinária do Carluxo vai com tudo para as ruas e sai com uma quantidade de centenas de milhões de mensagens numa rede que já tinha sido construída em WhatsApp, um subterrâneo que a gente não via, né? Com mecanismos de automação de robôs, de toda sorte de robôs, tanto em Twitter, como em WhatsApp, como em Facebook.
foram fartamente documentados, embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha feito questão de dizer que a Rosa Weber tenha dito que foi exemplar a eleição. A pessoa indicada pela OEA para ser digamos assim, monitor das eleições, né, ser um representante internacional que veio acompanhar as eleições brasileiras para ser um validador, a ex-presidenta de direita da Costa Rica, Laura Chinchilla, no relatório dela, numa entrevista final, antes de ir embora do Brasil durante o processo eleitoral, ela disse que nunca tinha visto nada parecido com esse uso da internet, do Facebook, como estava sendo feito nas eleições brasileiras.